Olá, muito bom dia para você, telespectador da Band. Eu sou o Dr. Paulo André Solano e esse é mais um Boca no Trombone. Aqui você encontra todos os domingos sua dose semanal de informação sobre serviço público, aposentadoria, direitos do trabalhador, impostos, dentre outros assuntos. Hoje, quem responde às perguntas formuladas pelos telespectadores é a consultora previdenciária, a doutora Viviane. Também contamos nesse domingo com a presença da Associação dos Sargentos, Subtenentes e Tenentes da Brigada Militar. Representando a ASSTBM, o diretor Dagoberto Waltermann. Também conversaremos nessa manhã com o presidente Paulo Barck sobre a situação dos transportadores de carga seca do nosso estado. Essas são as principais atrações do programa, mas antes de tudo, hora de colocarmos a Justiça em Foco. O adicional de 25% para beneficiários que se aposentaram por invalidez é extensível a quem se aposenta por idade. O percentual é destinado aos segurados que necessitam de assistência permanente de outra pessoa. A tese foi fixada pela Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, de acordo com o recurso julgado pela TNU. A autora da ação se aposentou por idade em julho de 2000. Quase 10 anos depois, a segurada sofreu um acidente vascular cerebral, que a deixou com sequelas irreversíveis e a tornaram incapaz. Ela necessita tomar remédios de forma contínua, fazer sessões diárias de fisioterapia, mora sozinha e demanda o auxílio diário de outras pessoas. Ao solicitar à Justiça o acréscimo de 25% sobre o valor do benefício, a autora da ação teve seu pedido negado na primeira e na segunda instâncias. Para o relator do processo na Turma Nacional, juiz federal Sérgio Queiroga, o percentual, na verdade, é um adicional previsto para assistir aqueles que necessitam de auxílio de outra pessoa, não importando se a invalidez é decorrente de fato anterior ou posterior à aposentadoria. E concluiu ser lógico encampar sobre o mesmo amparo previdenciário o segurado aposentado por idade que se encontra em idêntica condição de deficiência. Após os demais votos, a tese da concessão do adicional de 25% prevaleceu com o voto de desempate proferido pelo presidente da turma, ministro Humberto Martins, que acompanhou o entendimento do relator. Na opinião do ministro, a norma tem finalidade protetiva e o acréscimo reveste-se de natureza assistencial. A TNU avança com sapiência em sua jurisprudência. A extensão do adicional da grande invalidez para os aposentados por idade reflete um pensamento moderno e garantidor das reais modificações da condição do segurado. Que a decisão em questão seja multiplicada agora aos aposentados por tempo de contribuição que necessitem do auxílio diário. Dito isso, vamos começar o programa com a interatividade. Hoje você, nosso telespectador, tem as suas questões respondidas pela doutora Viviane, né? Lembrando que você em casa pode interagir conosco enviando uma mensagem para o nosso canal de interatividade. Não se esqueça, é claro, de deixar o seu nome e a cidade de onde você está falando. Doutora Viviane, prazer tê-la mais uma vez conosco aqui no Boca no Trombone na TV. Vamos às questões encaminhadas pelos nossos telespectadores. A Cleusa, lá de Igrejinha. Minha mãe ganhou uma causa na justiça. Ela faleceu. Era para eu ter recebido em novembro de 2014 e ficou para novembro desse ano, novembro de 2015. Isso está correto? É a questão da nossa telespectadora, a Cleusa. A Cleusa, então, primeiro, bom dia, bom né? Dia. A Cleusa, ela está correto, sim, a priori, né? Claro, a gente não tem acesso ao processo para verificar com mais afinco, mas, em princípio, sim, se o processo de execução já concluiu e como a mãe faleceu, provavelmente teve habilitação, então, o que demora um pouquinho mais e provavelmente tenha passado para 2015 por isso. Perfeito. Os precatórios federais, né, estão sendo pagos sempre agora ao final do ano, modificando a prática que existia de pagamentos no início de cada ano. Outra questão, o Antônio Carlos, lá de Erechim. Ganhei aposentadoria especial em todas as instâncias.
O processo está no Supremo Tribunal Federal. Diz que está suspenso por um artigo da legislação que ele não conseguiu identificar o que significa. E isso é o que ele quer saber. Qual é a motivação para a suspensão do processo, já que ele teve sucesso em todas as instâncias. Quem pergunta é o Antônio Carlos, doutora Viviane. Bom, Antônio Carlos, em princípio deve ser pelo artigo 557 do CPC, que está sobressado o processo em função de um recurso que se entrou. Então, enquanto não for julgado, fica essa ideia. Seria, claro, o melhor conversar com o advogado para verificar o porquê, mas em princípio seria isso. Perfeito. Sempre que a demanda tem algo a ser decidido, né, de uma outra forma, de repercussão geral e tudo, acaba ocorrendo o sobrestamento. Se bem que nesse caso, o caso da aposentadoria especial já está pacificado o entendimento, né, doutora? Sim, mas de qualquer sorte eu sugiro que entre em contato com o seu advogado para realmente ver a posição desse processo, né? Perfeito. No enfoque jurídico, eu abordei o tema do adicional de 25%, né, para aqueles aposentados por idade, algo que era restrito aos aposentados por invalidez. O que a doutora entende desse decisório? Se é algo que sim pode ser avançado, inclusive, para aqueles aposentados por tempo de contribuição que necessitam de um auxílio diário? Sim, concordo em grau, número e gênero que foi um ganho para o segurado essa decisão, não só, e entendo também que não só a aposentadoria por idade, mas também pela aposentadoria por tempo de contribuição, porque a situação é análoga uma da outra, né? Ok, obrigado, doutora Viviane. Você segue mandando as suas perguntas pelos nossos canais de interatividade na nossa consultoria jurídica sobre Previdência. Quem está conosco também na manhã desse domingo é a ASSTBM, a Associação dos Sargentos, Subtenentes e Tenentes da Brigada Militar, retorna ao Boca no Trombone, está de volta fazendo um caldo mais forte aqui em nome daqueles sargentos, subtenentes e tenentes da Brigada Militar. Quem está conosco na manhã desse domingo é Dagoberto Walterman, o diretor da entidade. E já, Dagoberto, com a satisfação de ter novamente a associação conosco, pergunto, como que a Brigada Militar, os sargentos, subtenentes e tenentes estão encarando esse possível parcelamento já nesse mês que começou, né? Já estamos em abril, né? O pagamento do mês lá anterior, mês de março, foi garantido. No entanto, a gente não sabe como que vai ser esse mês. Da parte do governo, há muitas sinalizações com uma efetiva possibilidade de parcelamento. O que a Brigada Militar está fazendo? Quais são os atos? Qual é a estratégia da ASSTBM para esses próximos 30 dias? Obrigado por estar conosco. Bom dia. Bom dia, Solano. Bom dia aos demais integrantes aqui da bancada. Bom dia ao nosso telespectador, que é a nossa razão de existir. E o que eu tenho para te dizer é o seguinte, para nós é um prazer estarmos aqui sempre no programa. E tenho que dizer aos seus colegas da Brigada Militar que a ASSTBM tomará toda a precaução em defesa do direito dos seus associados e também da categoria, né? Não só associado. E nós estamos realmente preocupados com essa situação que o governo está repassando e nós tomaremos todas as medidas cautelares para que não haja interrupção do pagamento nem parcelamento. É importante salientar, não é, Dagoberto, e a você que está em casa, no ano passado a ASSTBM negociou juntamente com o governo anterior e teve grandes avanços no sentido de uma melhoria nos seus vencimentos, né? Inclusive com algumas proposições tendo em vista o futuro aí para melhora na questão de plano de carreira. Isso é uma preocupação e isso vai ser cumprido na visão da associação pelo governo que hoje está? Essa é uma preocupação não só nossa da associação, mas de todos os integrantes da Brigada Militar. Mas nós vamos trabalhar para que o governo cumpra a lei. Está escrito, não foi, né, está escrito, assinado, promulgado, e nós temos que forçar esse cumprimento. Tá certo. Diga-se de passagem que durante a visita que o atual governador nos fez, ele disse, lei tem que cumprir, não sei como, mas vou cumprir. E eu acredito que isso é uma promessa. E se ele prometeu, ele vai ter que cumprir. Nem que a gente vá para a justiça. Perfeito. Daqui a pouquinho mais a ASSTBM com Dagoberto Walterman aqui no Boca no Trombone. Vamos falar sobre os transportadores de carga seca? Paulo Barque, o presidente do Cinecarga, está conosco. Na última oportunidade, presidente Paulo, que o senhor esteve aqui, falamos bastante sobre a questão dos manifestos contra o governo federal, contra a presidente Dilma Rousseff. De lá para cá, algumas semanas passaram-se
novo mês, já entramos, mês de abril, e tem uma sinalização forte de que novos protestos podem acontecer. A pergunta que fica, com base nesses novos protestos, qual é o horizonte para esse governo? Alguma modificação à vista? Obrigado por estar conosco, um bom dia. Bom dia, Solano, bom dia aos companheiros de bancada. É sempre um prazer a gente estar aqui no Boca do Trombone, porque aqui é realmente onde a gente consegue ampliar as nossas demandas e as nossas dúvidas. Paulo André, nós continuamos vendo com muita preocupação este ano de 2015. Não só nesse início de governo, as atitudes que esse governo tomou no início, mas o restante do ano, sendo que a economia já está fragilizada, no sentido que as empresas do nosso segmento estão demitindo. Estão diminuindo já o quadro por o frete ter escasseado, por ter diminuído a demanda de negócios para o nosso segmento do transporte rodoviário. Junto a isso, a frente parlamentar, que já foi falado aqui no nosso programa, em defesa dos caminhoneiros, houve já 2 reuniões nesse mês que findou e não avançou em nada, Paulo. Não avançou em nada. Muito pouco a discussão sobre o frete mínimo, que é uma demanda dos caminhoneiros autônomos, e muito menos ainda alguma sinalização, tanto de subsidiar alguma parte do óleo diesel, como de diminuição de pedágio. Então, nós continuamos muito apreensivos, e aqui quero aproveitar esse espaço da gente a dizer a toda a comunidade gaúcha e até fora do Rio Grande do Sul que assiste o nosso programa, dizer que está marcado já para abril uma nova paralisação dos caminhões. Isto nos leva a uma paralisação total do país. Presidente Paulo, já tem uma data aprazada para ocorrer esse novo manifesto, essa grande mobilização aí dos caminhoneiros? A princípio, Paulo André, está marcado para o dia 12 de abril. Claro que ainda temos um prazo para o governo voltar a conversar com as entidades representativas dos caminhoneiros. Nós temos a frente parlamentar na Câmara dos Deputados que está atuante, inclusive um dos líderes dessa frente é o deputado aqui do Estado do Rio Grande do Sul, o Wilson Covatti Filho. Quer dizer, estamos em contato quase que diariamente com ele, no sentido de forçar ele a cada vez mais apurar essa negociação. Mas volto a dizer, existe uma preocupação muito grande, porque a produção brasileira, que já necessita tanto para fazer a economia andar no ano de 2015, e estamos vendo daqui mais uns dias, Paulo André, uma nova paralisação de toda a produção brasileira. Pois é, isso sem dúvida que não é bom para ninguém mesmo. Daqui a pouquinho mais Cinecarga com o presidente Paulo Barque. Doutora Viviane, outras questões que chegam aqui pelos nossos canais de interatividade no Boca no Trombone e na TV. A Noêmia, do município de Portão. Sofri acidente de trabalho, passei por uma cirurgia. Sou canhota, lesionei justamente esse membro. A empresa negou o pagamento da cirurgia. Isso está correto? É o que quer saber a Noêmia. Bueno, Noêmia, na verdade depende da situação. Em princípio, a empresa não tem essa responsabilidade, mas se foi um acidente de trabalho, é possível que sim, se averiguando a situação concreta, de que ela tenha essa responsabilidade no pagamento da cirurgia. Do contrário, não tem, porque eles já pagam o SAT, que é o seguro de acidente de trabalho. Perfeito. Mais uma, o Gilberto. Posso pagar o INSS retroativamente? Tenho empresa registrada e durante um determinado período, né, de trabalho lá na empresa, não houve pagamento. Oi, Gilberto, né? Gilberto. O Gilberto, sim, entra em contato, faz um agendamento na Agência da Previdência Social para fazer o acerto do recolhimento. Tem que comprovar que nesse período teve atividade a empresa. A forma, doutora, de fazer essa comprovação seria levando algum tipo de documento específico? Perfeito, levando documentos que mostrem a empresa estando ativa, né? E faz toda essa juntada num processo administrativo, onde eles vão deliberar se há ou não a possibilidade de recolhimento. Tá certo. Obrigado, doutora Viviane, que segue com a gente aqui
na nossa consultoria jurídica previdenciária. Depois do breve intervalo, vamos ter o Conexão Pública, o quadro que fica ligado aí no que está acontecendo nos outros poderes, né? Vamos lá, Boca no Trombone, ano 26, muito mais interatividade para você. De volta com mais Boca no Trombone e seguimos interagindo com os nossos telespectadores. Você que está em casa, manda sua dúvida, sua mensagem e na nossa consultoria jurídica sobre Previdência responderemos. Estamos hoje com a doutora Viviane Schacker Militão, respondendo as questões aqui em nome do Shore Advogados, nosso parceiro no Boca no Trombone. Doutora Viviane, o Carlos do Rubem Berta, aqui de Porto Alegre, eu recebo benefício de prestação continuada. Ele é vitalício? E mais, ele, segundo enuncia aqui o Carlos, ele possui AIDS, ele tem diagnosticado aí a síndrome da imunodeficiência adquirida. Tem alguma relação com o benefício? Ou se pode pensar num outro tipo de benefício, uma aposentadoria por invalidez? Como que a gente pode encaminhar aí a questão para o Carlos? Carlos, bom dia. Bom, primeiro, se fores menor a idade do que 65 anos, possivelmente tenha sido um LOAS por deficiência, né? Então, nesse caso, se já foi concedido um LOAS por deficiência, pouco provável que terá direito a uma aposentadoria. Teria que averiguar o caso concreto. A segunda pergunta dele é se é vitalício, né? Isso. Sim, em termos, sim, em função do HIV, né? Se a situação clínica não melhorar, e possivelmente não tem aí uma melhora, uma boa melhora, não é possível, então, ter alta, digamos assim, do benefício. Claro. E pensando assim, doutora, numa eventual aposentadoria, mudando um pouco, porque a gente sabe, o BPC é o benefício da assistência, mas pensando no benefício previdenciário, a aposentadoria por invalidez, ele eventualmente teria direito ou o que ele precisaria preencher de requisitos? Primeiro deve ter, se caso no CNIS dele apresente alguma contribuição e for verificado que no período em que houve a contribuição ou período de manutenção da qualidade de segurado, ele foi diagnosticado e teve a incapacidade, é possível buscar uma aposentadoria para ele por incapacidade. Tá certo. Obrigado, doutora Viviane. Agora, espaço Sinapers aqui no Boca no Trombone. As notícias chegam em nome do Sindicato dos Aposentados. É com grande alegria que o Sindicato dos Aposentados e Pensionistas do Estado do Rio Grande do Sul anuncia que dia 8 de abril, próxima quarta-feira, será realizada uma grande festa aos seus associados. A diretoria do Sinapers vai aguardar seus associados para um chá da tarde com um show do Guri de Uruguaiana na sede do Clube do Comércio, no centro aqui de Porto Alegre. A festa começa às 3 da tarde, haverá sorteios, como ingresso para o show do Rei Roberto Carlos com acompanhante em Porto Alegre, entre outras surpresas. Para participar, os associados deverão confirmar presença pelo fone do Sinapers. Os convites foram todos enviados pelo correio à casa dos associados e, por isso, é importante que seu cadastro esteja em dia. Além da grande festa, o sindicato brinda os associados com as oficinas e o coral. Aliás, na festa de 25 anos do Sinapers, os associados também participam e haverá apresentação do coral do sindicato. Acompanhe as novidades do Sinapers pelo site da entidade ou então na sua página no Facebook. A página lá no Face é facebook.com/Sindicato Sinapers, porque o Sinapers faz aniversário, mas quem ganha presente são os associados. Agora aqui no Boca no Trombone, o nosso quadro Conexão Pública, mais uma reportagem aí do Poder Judiciário, dos poderes da União. Dados do Ministério da Saúde mostram que a taxa de prevalência da hanseníase caiu 68% nos últimos 10 anos no Brasil e a taxa de cura aumentou 21,2%. Atualmente são 1,42 casos por 10 mil habitantes, enquanto que em 2003 esse índice chegava a 4,52. Em 2013, o Brasil registrou 31 mil casos novos da doença. Em 2003, foram notificados 51.900 novos casos. As áreas de maior prevalência estão concentradas em Mato Grosso, Pará, Maranhão, Rondônia, Tocantins e Goiás. A hanseníase tem cura, mas se não for tratada de forma adequada, pode causar incapacidades físicas, já que atinge pele e nervos. Por ser confundida com outras doenças de pele, a hanseníase muitas vezes
não recebe a devida atenção. Foi o que aconteceu com Gislene, que há 4 anos ela descobriu que estava com uma mancha na perna. No início não deu tanta importância, até que veio o diagnóstico. Passava produto para a pele e a mancha não sumia. Então isso foi me trazendo preocupação, foi quando eu resolvi procurar um dermatologista. Era uma mancha meio esbranquiçada e quando ele fez a biópsia o resultado deu positivo. E então ele me encaminhou para a rede pública de saúde. Não tive nenhum problema, não tenho nenhum sintoma. Tive alta no final do tratamento e estou curada. Como parte das ações que marcam o Dia Mundial de Luta contra a Hanseníase, o Ministério da Saúde lançou aqui em Brasília a campanha Hanseníase. Quanto antes você descobrir, mais cedo vai se curar. O objetivo é incentivar o diagnóstico precoce e divulgar a oferta de tratamento pelo Sistema Único de Saúde. A campanha publicitária, que será veiculada nos meios de comunicação, explica os sintomas da doença e como as pessoas podem reconhecer as manchas de pele causadas pela hanseníase, além das orientações de atendimento no Sistema Único de Saúde. É uma dupla estratégia: mobilizar a população, alertá-la para sinais de alerta que possam fazê-la procurar um serviço de saúde e investir fortemente na educação continuada, no processo de educação permanente dos médicos, dos agentes comunitários de saúde, dos enfermeiros, da equipe de saúde da família, para pensar em hanseníase e para poder fazer diagnóstico de hanseníase. Daí o Conexão Pública sempre trazendo informações atualizadas dos poderes da União, esse material aí do Ministério da Saúde. Até aproveitar a participação da doutora Viviane Schacker Militão. Doutora, a questão dessa doença que a gente viu na matéria aí, a questão da hanseníase, pode ser um motivador para a concessão de uma aposentadoria por invalidez, por exemplo? Poderia. Nós temos no artigo 151 da Lei de Benefício uma lista de doenças que podem surgir dali uma possibilidade de aposentadoria por invalidez. Creio que nessa primeira parte da reportagem eles colocam que é possível cura, né? Havendo uma cura, teoricamente, teria cancelamento da aposentadoria por invalidez, mas é possível se constatada a incapacidade. Tá certo. Então, você que eventualmente teve diagnosticada essa patologia, né, como a gente vê, crescente aí no Brasil, principalmente na localidade mais norte e centro-oeste, pode sim procurar os seus direitos de demandas na área previdenciária. Vamos encaminhar a participação final das entidades aqui no Boca no Trombone. Dagoberto Waltermann, não falemos apenas de assuntos mais picantes, falemos de amenidades, né? A ASSTBM realizou no finalzinho do mês passado, finalzinho de março, né, a Copa Tiradentes, né, que é um evento que congrega aí sargentos, subtenentes, tenentes da Brigada Militar de todo o estado. Como é que foi o evento? Qual é o balanço final que a associação faz desse importante momento aí da ASSTBM no calendário do ano? Solano, é uma grata satisfação que eu falo da Copa Tiradentes, porque foi muito bem sucedido o evento. Eu calculo assim, aproximadamente entre as pessoas que transitaram lá pela nossa colônia de férias, umas 4.000 pessoas. 4.000 pessoas? Exatamente. Vieram ônibus de todas as regiões do estado e mais um público que mora em Cidreira, que vai nessa época especialmente para aquele evento. Então foi muito bom e se sagrou campeã a regional de Três Passos. Opa! Campeã geral. A rainha da Copa Tiradentes é de Santa Maria. Então, foi bem sucedido, estamos todos felizes e no aguardo para o debut o ano que vem, né, que será a 15ª. 15ª? Isso. Poxa, maravilha. A gente sabe, né, durante toda essa programação da Copa Tiradentes, vários eventos são realizados lá, motivados por questões esportivas e como o Dagoberto citou, né, eleição de Miss e tudo. Já há uma programação especial, já vista que serão os 15 anos da Copa em 2016. Como é que está sendo tratado esse evento grandioso aí que vai acontecer também no próximo ano, Dagoberto? Já se tem algum projeto, só que nós não podemos ainda lançar o projeto porque estamos em véspera de eleição, que vai ser em junho, aí assume a atual diretoria ou uma próxima diretoria, uma nova diretoria em julho, então nós temos que... Tá no forno, temos que aguardar. Está no vídeo aí, ó, o site da SSTBM, as imagens, as fotos aí lá da Copa Tiradentes que o Dagoberto está citando, aconteceu aí nos últimos dias de março lá no Litoral Norte.
Dagoberto Walterman, obrigado pela participação, pela STBM, está de volta aqui o Boca no Trombone. Bom dia. Um bom dia e para nós é sempre um prazer, Solano. Maravilha. Presidente Paulo Barque, e aí? 12 de abril, próximo domingo, provavelmente movimentos, né? Movimentos aí fortes que devem acontecer através da força da manifestação popular. Como que o governo federal vai trabalhar nesse sentido? Vai continuar como está? Ou seja, agindo como vem fazendo desde os protestos lá em 2013, sentadinho na cadeira, uma explicação que hoje em dia o pessoal não está mais engolindo. Como que fica essa questão? Como que as centrais sindicais também vão se manifestar a respeito dessas novas manifestações que estão prestes a acontecer? Muito bom, muito bem lembrado aí, Paulo André. Questão de governo, a gente vê ele com muita pouca esperança. Sendo que hoje a presidente não quer mais receber as entidades dos caminhoneiros, no caso do protesto que está marcado para o dia 12 de abril. Quem está recebendo é o ministro da Secretaria-Geral da Casa Civil, antiga Casa Civil, que é o ministro Gaúcho, que inclusive saiu notícias agora nessa semana, a semana passada, esteve no Congresso da UNE, esteve em Porto Alegre mesmo, e foi muito hostilizado pelos estudantes e até por onde passou em eventos aqui na nossa capital. Então, esse é o retrato do que está acontecendo no nosso país, Paulo André. Com muita preocupação se vê isso. Eu não vejo, se acontecer alguma coisa mais concreta, não vejo se o Congresso Nacional não ajudar as entidades de classe a chamar o governo para a sua promessa que fez desde o início. Quero aproveitar também aqui nesses minutos que falta, André, convocar aqui a toda a nossa categoria, e estou falando dos empregados nas empresas de transporte rodoviário de carga, no dia 8 de abril agora, próxima quarta-feira, estaremos fazendo a Assembleia para tirar a pauta de reivindicações, sendo que será aberta nesse mês, então, a nossa campanha salarial de 2015. Obrigado, presidente Paulo Barque. Todos lá, então, na Assembleia do Cinecarga. Ponto final em mais um Boca, sempre na sua Band TV, aos domingos, das 7 às 7h30. Você quer assistir novamente? Acesse lá o Facebook, facebook.com/programa Boca no Trombone. É só curtir e conferir. E aos sábados, das 7h30 às 9 da manhã, lá na Band AM, a nossa versão ampliada. Boca no Trombone, ano 26. Muito mais interatividade para você.